um episódio do programa Autoritar, um espaço onde falamos sobre liderança, estratégia, comunicação com pessoas que fazem a diferença no mercado dos negócios, no mercado de trabalho. Eu sou Delânia Santos e hoje eu trago uma convidada aqui muito especial, sinônimo de protagonismo, de impacto, Mayra Té. Farmacêutica, especialista em gestão ambiental e marketing digital, presidente da CDL Jovem e sócia-diretora da Solutec, que já impactou mais de 3.000 negócios em todo o Brasil. Ela também é fundadora da 3UP Educação Empresarial, conselheira da Coalizão pelo Impacto e em 2024 foi reconhecida com o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Mayra, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar muito. Aliás, um pouquinho da sua história, que eu sei que ela é muito intensa, ela tem muitos capítulos, então é uma honra estar aqui com você hoje. Olha, Delane, eu agradeço o seu convite. É uma honra para mim também estar aqui. Você, que é uma mulher que tem feito história. Inclusive, te conheci dentro de um evento de liderança feminina, você sendo palestrante. Então, que bom, a gente poder compartilhar um pouquinho. Eu fico agradecida por esse convite, tá? Olha, esse episódio vai render. Eu já inicio perguntando o que mais te marcou no início, Mayra, da tua trajetória como empreendedora. Perfeito, vamos lá. Eu iniciei, Delane, a minha carreira empreendedora, na realidade, eu sempre fui uma intraempreendedora, tá? Então, e Hum, esse é um ponto que eu gosto muito de enfatizar, que o empreendedor, ele nasce com o desejo de dono, onde sim. quer que ele esteja. A minha carreira iniciou como líder, né? Na realidade, eu era estagiária de produção de uma indústria cosmética, estava ali caminhando para ser uma aluna de mestrado, mas aos 6 meses antes de me formar, eu fui para o mercado, me apaixonei pelo mercado e entrei como estagiária e depois de 6 meses eu estava formada e já iniciei como gerente de produção. Surgiu uma oportunidade e eu estava lá. Então, essa questão do empreendedorismo dentro daquela empresa e até antes, dentro da Uhum. faculdade, como aluna de iniciação científica, como eu disse, que era o que aparentemente eu ia seguir, né, e depois dei uma pivotada, eu já tratava tudo como se fosse meu. Então, o laboratório que eu atuava era como se fosse meu, as aulas que eu ministrava enquanto professora de química de Olimpíada, né, como sou farmacêutica, dava aula de química, já era como se fosse minha. Os resultados daqueles alunos de Olimpíada eram como se fossem meus, né? Então, eu acho que o empreendedor ele tem esse sentimento de dono. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar. O que mais me marcou ao longo dessa trajetória, que dentro da indústria eu Uhum. acabei detectando algumas oportunidades e Sim. via que eu poderia destravar muitas empresas através do meu conhecimento técnico regulatório, tá? Porque eu sabia que isso era um embaraço dentro da indústria. Eu queria lançar o cosmético, tinha toda aquela complexidade. Eu sabia como resolver aquilo Uhum. tecnicamente, Uhum. sabia como resolver aquilo perante os órgãos, né? E eu via que aquela empresa ela formava e ela abria oportunidades de emprego. Então, o que mais me marcou, eu lembro que na ocasião de um dos Natal, assim, o Natal que a gente estava comemorando, Sim, celebrando, sim. eu tirei a dona daquela empresa. Era um casal e tudo. E eu disse: olha, o que mais me faz trabalhar aqui todos os dias é saber que você gera empregos. Que hoje eu estou aqui pela uma ação sua, hoje eu estou aqui porque essas pessoas precisam também dessa oportunidade de estarem aqui. Então, o sentimento de dono é algo que me marcou e saber que através do empreendedorismo eu formaria e daria oportunidade para as pessoas. Então, isso foi assim um grande marco, compreender que as empresas elas atuam como um alto pilar perante a sociedade, né, Sim, trazendo sim. dignidade, oportunidade e formação de pessoas. Olha, você falou sobre o intraempreendedorismo e eu lembro que aos 18 anos eu recebi esse chamado, porque realmente é algo muito ali que te inquieta, né, que te faz entender que esse teu senso de dono, ele tem Sim. que realmente extrapolar, você tem que colocar ele em movimento. Então me identifiquei muito com essa tua fala, porque eu vejo que muitos profissionais que estão no mercado de trabalho, eles até têm, Sim, esse sim, intraempreendedorismo, mas não sabe como traduzir isso, perfeito. tá? Então, assim, eu achei super bacana. E eu acredito que foi aí que a Solutec nasceu.
não Isso é isso? mesmo, Como foi que ela saiu do papel? Como foi essa história? Você, perfeito. foi alguém que te aconselhou e aí te gerou esse estalo? Me fala um pouquinho sobre Vamos a lá. Eu acho que todo empreendedor ele precisa identificar oportunidades, né. Então, dentro daquele cenário de regularização, as empresas que são reguladas pela Anvisa, sobretudo aquela que eu trabalhava, né, uma indústria cosmética, elas precisam ter todas as licenças de funcionamento, hum, precisam ter a implementação de boas práticas para poder operar, precisa ter tanto a empresa regularizada, como também os produtos. Então, cada fórmula daquela que ela é pensada, ela é planejada, existe toda uma inteligência regulatória para que aquele produto ele venha a ser disponibilizado para o mercado. Então não é algo que assim: "Ah, eu tenho uma boa ideia, vou fazer um peeling assim", não, existem testes que precisam ser comprovados, existe uma tramitação, existe uhum. uma expertise técnica para saber se aquele percentual de ativo ele entra como um medicamento, ele entra como um cosmético, então tem que ter toda essa inteligência por trás de um desenvolvimento e lançamento de produtos. Então, eu identifiquei que, assim como aquela empresa ela tinha essa dor, e na época era bem difícil, porque ainda hoje, né, a área regulatória ela é muito referenciada, na região sudeste, sul, tá? E no nordeste a gente não tem tantas empresas, pelo menos não com essa expertise e know-how que hoje a Sim, Solutec tem, sim, com tá? certeza. Então, a gente precisava se reportar a São Paulo, sempre. E eu fui entendendo que aquilo eu poderia trazer para cá. Era uma grande dor do Era mercado. uma grande dor do mercado, de ter Perfeito. profissionais que olhassem para a empresa, porque ainda acontece isso, profissionais são extremamente técnicos e às vezes acham que a solução ela tem que ser ferindo a empresa, Hum, ferindo o empresário, porque tem que ser assim, não. Então a gente sempre fez um panorama geral. Qual é o contexto da empresa? bacana. Como é que eu posso reduzir, tornar menos oneroso esse processo e mais efetivo e melhor para o consumidor? Então essa minha visão, que eu acredito que seja mais ampla e empática, ajudou bastante. Até que outras empresas, eu tinha ali a princípio 2 sócios, né, um engenheiro, uma farmacêutica inclusive é super amiga, hoje é parceira também. Eu já ia Nós perguntar como foi que eles viraram teus sócios, tipo, já estava no teu ciclo ali? pronto, estavam no meu ciclo, já. E então a gente viu: "Olha, a gente tem como ir além, vamos pensar Legal. aqui". Então a minha primeira empresa, que não foi a Solutec, ela surgiu como um braço mais químico farmacêutico. Tá. Mais da saúde. Então, o que que acontece? Outras empresas começaram a surgir, a querer: "Olha, eu vou abrir uma indústria cosmética, eu vou abrir uma indústria de suplementos, eu vou abrir uma indústria de saneantes, mas o meu irmão, ele está abrindo uma cervejaria, o meu irmão está abrindo um salão de beleza, e aí vocês atendem?". E a princípio o foco dos meus sócios era mais essa área, uma área menos integrada, Sim. né, então era uma área mais recortada, na área da saúde, química farmacêutica ali, e a minha visão ela ampliou mais, né. Então foi uma decisão por uma questão de visão, tá certo? Certo. Visão. A minha visão era ampliar, tornar a coisa mais robusta com outras soluções, Sim. incorporando ali soluções ambientais e depois saúde e segurança ocupacional e depois jurídica, mas a deles não era essa, né. Então, o que que eu fiz? Eu disse: "Olha, então eu vou vender, né, a minha parte", eles toparam assim, foi um Uhum. acordo dessa forma. Eles compraram a minha primeira empresa e eu coloquei a Solutec, juntamente com o meu marido. A Solutec tem 9 anos, e hoje, na realidade, a Solutec é um grupo empresarial, que permeia soluções técnicas regulatórias em todos os ambientes. Então foi uma oportunidade que eu vi que o mercado tinha, Uhum. quis ir além e tive que vender a minha primeira empresa para poder hoje constituir a Solutec, esse grupo empresarial. Fantástico, Mayra. E qual foi a tua maior virada de chave como líder? Porque você está me contando já essas linhas que você já conversou com a gente já Perfeito. traz muita experiência, tomada de decisão, né, você vender a sua parte na empresa não é uma coisa Não, simples, é. com base numa dor que você está identificando, mas que não traz certeza, né. Sim, Muitas pessoas buscam certeza quando perfeito. empreendem, mas certeza absoluta a gente não encontra. A gente realmente se fundamenta em pesquisa, analisa essa dor, mas tem muito aspecto comportamental da Mayra ali, Sim, talvez, né, para tomar a decisão. Qual foi a maior virada de chave, tua perfeito. como líder? Eu tive alguns, né, mas eu vou Me colocar conta. assim, a que mais Serdelânia fala de mim, Tá. tá.
Eu sempre tive um pulso, assim, uma vontade, uma motivação de ser uma multiplicadora, Bacana. de formar pessoas, certo? Então eu nunca quis ser, Delânia, a estrela que faz tudo, que vai para o palco, que vem, que faz, que tal, como tenho hoje grandes amigas profissionais que atuam dentro de suas clínicas e tal, e elas não abrem mão jamais de estarem lá dentro operando, fazendo e tal. Eu nunca quis ser uma pessoa, primeiro, que me deixasse muito presa, certo? Então, 2 características que falam muito de mim. Eu preciso trabalhar com gente. Eu não sou uma pessoa que eu quero fazer tudo e eu quero a luz só para mim. Eu gosto de multiplicar. Então eu Bacana. compreendi, certo, Delane, que o meu braço ele tem uma dimensão de tamanho, né? Mas se eu unir outros braços, eu vou mais longe. Então, a minha ideia justamente sempre foi essa, formar. Então, eu nunca quis ser a Mayra que faz, que é a referência em biossegurança, em qualidade, apesar de ser. Mas hoje o meu dever é multiplicar. Por quê? Até porque hoje a minha ação, a minha função é extremamente múltipla. Se você observar pelo meu próprio currículo, eu tenho algumas cadeiras, como diz a minha filhinha de 11 anos, mamãe, você vai com qual skin hoje? Você é Solutec, você é Trisep, você é presidente da CDL Jovem, né? Então, assim, eu tenho isso porque eu sou uma pessoa plural. Então, a minha principal virada de chave é que para a gente ir mais longe, é preciso formar pessoas e ter pessoas muito boas ao seu lado. Como eu sempre digo, é preciso formar pessoas melhores que eu. Mayra, e você está falando de 2 coisas que são extremamente difíceis Sim, quando a gente fala do líder contemporâneo. sim, Por exemplo, eu ouço com muita frequência o líder dizer: "Ah, eu estou muito ocupado, estou muito atarefado, não tenho tempo de formar pessoas". E, assim, para tornar o ambiente mais leve, eu digo assim: "Olha, essa discussão assemelha-se a entender quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha". Do perfeito. tipo, eu desenvolvo para ter mais braços, Sim, ou eu tento ocupar todos os braços porque não tenho tempo para desenvolver? Então eu perfeito. acredito mesmo que o caminho é esse que você está dizendo, né. E tem aquela outra coisa que você falou, a questão da humildade. Sim, Como é importante, esquecer o ego e botar ele no seu devido lugar, exato. né, porque, assim, eu sempre digo que o líder ele recebe com esse cargo de liderança, com essa posição de empresário, empreendedor, esse poder, né, que ele é invisível, mas ele é muito, se não tiver cuidado, ele chega ali silencioso, né, abraça a gente se perde. Então, assim, desde já admiro muito isso que você falou, eu acho que é isso que faz com que você tenha uma atuação muito importante em tudo que você Exato. faz, né. E aí eu já te instigo um pouquinho mais te perguntando sobre a mulher, né. Perfeito. Normalmente as pessoas me perguntam assim: "Delânia, você liderança feminina, você devia falar mais". Eu digo: "Gente, é porque eu acredito que a mulher ela já tem o espaço dela, né, ela não precisa, pelo mérito a mulher ela consegue, ela chega. Total. Mas como é que você enxerga o papel da mulher, Bom, olha, nos espaços de liderança hoje? Qual é o teu ponto de vista sobre isso?" eu vou dizer uma coisa, eu acho que quem mais ganha nesse cenário de liderança feminina sejam os negócios, seja a Sim, gestão, tá certo? Então, primeira coisa, eu acho que é um presente, isso que a gente vive hoje, né. Eu olho para trás, eu reconheço toda a luta que certamente mulheres enfrentaram para ter essa colocação, sim, para poder, investir em suas carreiras, eu reconheço isso e sou grata por isso, né. Mas eu concordo com você quando você diz que a mulher já alcançou o seu espaço, tá certo? Então eu vejo que hoje o que nos diferencia muito, né, inclusive quando eu assumi a presidência da CDL Jovem, eu recebi de um grande amigo, né, ex-presidente da casa, e ele dizendo: "Mayra, eu fico muito feliz, porque eu sei que o seu olhar de empatia, de cuidado, de gestão, de formação, vai trazer um novo olhar para a entidade". Então eu acredito que isso a gente tem, tá bom? E às vezes a gente acha que o nosso olhar de cuidado não é um cuidado irresponsável, de passar a claro. mão de em cima, Permissivo, não né, é isso? pronto, essa é a palavra, não é um olhar permissivo, Perfeito, mas é um olhar de cuidado sim, de amor, de afeto, mas de formação. Eu acho que o que nos destaca muito é essa visão muito múltipla. Então hoje eu perfeito, vejo a mulher assim, como se tivesse um grande tabuleiro estratégico e a gente está de olho e a gente sabe qual peça vai mexer. Então essa é a posição
da mulher. E eu não vejo problema, a gente não precisa passar por cima de ninguém, deixar de reconhecer os homens, dizer não vejo dessa forma. Também não, Mari. Eu vejo que só o que nos diferencia é esse olhar que nós temos, que é um olhar mais múltiplo, é um olhar mais cuidadoso. Tem um livro que eu acho muito bacana, ele não fala sobre isso, sobre liderança feminina, mas é um livro que é Capitalismo Consciente. E Perfeito, ele já li. fala, esse livro é espetacular, fica Muito até bom. uma dica esse livro Capitalismo Consciente. Mas ele fala sobre essa questão de liderança com cuidado, com formação, uma liderança respeitosa. Então eu acredito que a mulher ela vem para agregar e a presentear a gestão e os negócios. Perfeito. Inclusive eu falo muito que está muito relacionado com o que você está falando, que a mulher ela não precisa assumir um estereótipo da liderança masculina. Ela tem tantas qualidades, tantas habilidades que se somam, na Perfeito. verdade, complementam essa liderança masculina, né? Sim, Que o totalmente. ideal é que as 2 consigam trabalhar para potencializar Sim, resultados, negócios, transformar contextos, então isso. acredito muito nisso. E como é que foi para ti receber o prêmio Sebrae Mulher de Negócio em 2024? Olha, ô Delânia, foi incrível, certo? Esse Imagino, prêmio, na realidade eu recebi a indicação de alguns amigos, né, olha que só, é isso que a gente tem que fazer quando percebe ali movimentos bacanas, que serve que é a cara do nosso amigo empresário, enfim. E aí eu recebi isso: "Mayra, esse prêmio é a tua cara. bacana. Esse prêmio tu tem que contar a tua história lá no Sebrae e tudo". E às vezes, por conta de agenda, né, a gente vai postergando algumas coisas, tá? Mas eu vi lá, me inteirei de quando era a data, e aí tudo eu tenho que trabalhar, tem que ser na agenda, tem que ser no Google, senão eu não consigo evoluir por conta do volume de ações, mas eu coloquei lá que era a data limite e deixei correr. Porém, a data limite era assim, um dia, 2 dias antes eu coloco a data pré-limite, né, e a data final, aquela coisa É, da faço double exatamente isso. check. Aí eu disse: Vou preencher", e eu fui lá e preenchi toda a história, você tem que Uhum. contar a sua história, né. Contei toda a verdade, como era, tal. Falei um pouco do Empretec, o Empretec foi o que é um programa do Sebrae, que foi super bacana. E aí fui escrevendo a história, fiz o vídeo, né, até estava te dizendo com a ajuda da minha filha de 11 anos, que ela dizendo: "Mamãe, passa assim, assim", foi bem legal, porque mostra um pouquinho do meu contexto familiar. Meu marido me ajudando também, porque tinha que eu fazendo as respostas e ele colocando na plataforma e a Mariana me ajudando a posicionar melhor no vídeo, a dizer e tudo. Acabou que a gente conseguiu submeter, né. E aí no domingo eu dizendo: "Menina, cadê aquele negócio do Sebrae, cadê o prêmio e tudo?" Aí eu fui caçar lá nos meus e-mails, né, tinha ido para o spam, e era para eu acompanhar aparecer, eu confirmar o e-mail, algo Uhum, assim. uhum. Aí eu fui lá e confirmei o e-mail, já nos 5 minutos do segundo tempo, né. E foi muito bacana esse reconhecimento, que era algo que eu queria, né, é algo que eu fui surpreendida, porque Legal. estávamos lá em Capuí, inclusive você estava lá Sim, sim, também, sim. e aí chamaram o terceiro lugar, aí a Mariana e meu filho Levi, né: "Mamãe, não foi você não?". Aí segundo lugar, e quando foi: "Eita, ela é primeiro", aí foi aquela festa, ela gritou lá no meio de todo Oh, mundo. Deus. E aí me chamaram, então assim, uma honra muito grande, né, um reconhecimento pela jornada empresarial que eu construí, assim como aquelas mulheres também premiadas, uma grande honra mesmo. Não, com certeza. E assim, com base nessa tua experiência, que conselho você daria para as mulheres, para que elas possam empreender com propósito? Porque eu vejo muito isso em você, né, você fala Sim, dos seus projetos, da sim, empresa, de como você tomou suas decisões e eu vejo teu olho brilhando. Então é algo que você realmente acredita, que sim, você realmente tem no teu coração. Então que conselho você tem perfeito. para essas mulheres? Autoconhecimento. Eu acredito que quando Excepcional. você se conhece, Delane, a sua vida ela se torna muito mais fácil, sabe, E leve, e né, Mayra? leve. É como as pessoas me perguntam muito: "Mayra, como é que é fazer tanta coisa, né, eu sou campeã cearense de canoagem, estou lá no ranking aumentando o meu pódio, comecei com 5 km, hoje eu faço 16 Olha com". só as curiosidades. É verdade. Então, assim, realmente eu sei que eu faço um volume acima da média, né, de ações, mas isso não precisa ser pesado. Porque se fosse pesado, eu nem faria, porque é o meu minha concepção de existência é essa. Primeiro eu indico isso, autoconhecimento, o que é que importa para você. Hoje eu já tenho isso muito claro.
Então, todo sim que eu digo, seja para estar aqui, num momento como esse, né, seja para ir para uma casa de praia que uma amiga me chamou na semana passada, isso se comunica comigo. Seja para poder, assim, eu estar num evento, institucional, e aí eu vou fazendo isso, primeiramente vendo o que importa para Uhum. mim, O que é que está alinhado aos seus valores, o né. que é que está alinhado aos meus valores, e eu digo: "Os negócios fazem sentido? Uhum. Empresarialmente faz muito sentido para mim". Bacana. Então, eu tenho uma agenda para isso. Naturalmente, é bom também que a gente se conheça, saiba o momento que nós estamos. Por exemplo, eu sei que pelos próximos 2 eu sei que vai ser tração total, 2 anos. Esse ano, o próximo eu sei. Mas talvez até uns 5 eu estou numa jornada intensa. Isso para mim é natural, eu estou sabendo. Então eu vou fazendo isso através do autoconhecimento e vou vendo, e se aquilo também não fizer sentido, vai sair. Então o que eu indico é isso, conheça, veja o que é que faz sentido, o que é que você gosta de trabalhar, o que é que te faz brilhar o olho, e siga em frente. É por aí. E aí eu fico imaginando, como é presidir a CDL jovem? Me fala, porque só o nome, né, CDL jovem, jovem, então aí tem uma pluralidade enorme. É. Como é que é esse desafio para ti? Ó, Ou aliás, tem desafio? Quero saber. pronto, Belânia, é assim, qual é a grande questão, né, as coisas não nascem do dia para a noite, tá Sim, bom? Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Não existe trabalho, que não seja o resultado, que não seja construído, tá bom? Então, a minha jornada na CDL Jovem foi, primeiramente, por que que eu fui buscar a CDL Jovem enquanto associada, né? É porque eu queria conviver com outros empresários. "Mário, tu queria fazer negócios?" Não queria, não era o meu primeiro foco, tá? importantíssimo, né, ter Isso, esse então em relacionamento. 2018 ali, vamos lá, eu estava com 2 anos de empresa, de Solutec, certo? Tinha muito o que aprender. A minha área técnica eu não tinha essa fluidez, porque as pessoas normalmente não são treinadas para isso. A área técnica não é formada para ser Sim. empresária, né. Então eu comecei a sentir essa falta, conviver com meus próprios clientes, comecei a forjar até encontro, por exemplo: "Ah, vamos almoçar na sexta-feira?" Eu e o meu marido, que é o meu sócio, né, eu tenho outro sócio também atualmente nesse complexo de empresas, mas iniciamos ali, eu e meu marido, né. Então eu dizia: "Vamos fazer o seguinte, Delane era cliente da Solutec. Vamos almoçar na sexta-feira? Porque eu queria conversar com a Delane, eu queria entender, eu queria fazer uma troca". E aí foi quando foi me apresentada a CDL Jovem, que era um ambiente de troca, e me falaram: "Mário, você poderia ir". E eu comecei a ir para alguns eventos, né, na época do presidente Cabral, e eu: "Poxa, é isso aqui é uma fonte de conhecimento para mim. Nossa, como é tudo, o mundo é muito maior do que eu possa imaginar", né. Então a CDL Jovem explodiu, assim, a minha mente, certo? Enquanto associada. E com isso, eu fui sem nem perceber, sinceramente, fazendo algumas entregas e comecei a ser vista, né. Até que me chamaram para um planejamento estratégico, eu sem ser nem nada, assim, não tinha um papel de gestão, eu Uhum, era só uma uhum, associada, né. uhum. Então, assim, o Cabral e o Roberto, que era o vice-presidente dele na época, né, disse: "Mário, você poderia contribuir com a gente com o planejamento do próximo ano, né, o último ano da gestão e tal, você". Eu disse: "Olha, vou". Não sabia que eu poderia contribuir, mas vou. Então fui como convidada, compondo ali aquela mesa de diretores que estavam fazendo planejamento estratégico e tal. E eu gostei bastante, né, e eu acho que eles também gostaram bastante, né. Então, até que ele foi uma grande surpresa, o Roberto Leite, que hoje inclusive é o meu sócio. Dentro Olha da CDL só. Jovem eu tenho 2 sócios, né. Tenho clientes, tenho pessoas que também são prestadores de serviço da minha empresa, é essa conexão, né. Então o Roberto disse: "Mayra, você toparia ser minha diretora de conteúdo?" Eu confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei assim um pouco Isso em foi em qual choque. ano? Foi 2000, deixa eu ver aqui, 2020, Tá, por tá. aí, né, a gente pegou 21 e 22, isso mesmo. Então Então antes foi da tua posse como presidente? total, eu Tá. passei por todos os cargos dentro da CDL Hum, Jovem, por isso que eu te falo que tudo é uma jornada, muito tá. legal. Então ele disse: "Mayra, você topa? O que é que faz o diretor de conteúdo?" Não, vai ter contato com os nomes, com os palestrantes e tal, vai pensar na trilha de conhecimento ali da associação. Eu fiquei um pouco chocada, eu não esperava o convite, né, Sim. mas fiz, entreguei muito em 2 anos, né. Uhum, Em seguida, não pensava em continuar, porque eu digo: "Meu Deus, é muita coisa para poder eu tenho que focar mais aqui na minha empresa", uhum. mas topei ser vice-presidente, né, na gestão do presidente Guilherme, que foi meu parceiro também de diretoria. E aí disse: "Mayra, você assume a presidência?" Eu disse: "Olha, eu já estou aqui, agora eu vou assumir".
né, então foi uma construção, tá certo? Ser presidente da CDL Jovem, como eu digo, não é o status, não é pousar para uma foto, é muita responsabilidade, é muita entrega. É uma atuação É uma consciente, atuação intencional. e coletiva, Sim, porque o crescimento ele não pode ser só para minha empresa, claro que eu vou ter, porque como associado eu já tinha, claro. então não pode ser em prol meu, né, mas em prol de uma coletividade, de negócio. Então ontem, por exemplo, a gente teve um almoço de negócio, que era algo que eu já apostava muito. No início tínhamos dificuldade de fazer, porque não tinha um formato, tá-tá-tá. A gente ontem fez um almoço de negócio, lançamos um portfólio tremendo dentro da entidade, em que todos os nossos associados estão dentro e eu posso acessar quem são os meus associados, as categorias de serviço, de produto que eles Que vendem, bacana. na palma da minha mão. Uma rede poderosa de network Uma de rede qualidade, de poderosa. apoio, de tudo. E isso e tudo isso, Delane, veja bem, por que que é um desafio? Sempre, tá? Não existe algo que você faça que tenha retorno para sociedade que não seja um desafio. Sim, Quem fala isso está desconectado com a realidade, é uma grande mentira. É, porque eu tenho negócios, eu tenho empresas, eu tenho família, eu tenho outras responsabilidades, tá? Mas é como eu digo, o empreendedorismo, o empresariar, ele pulsa. Tanto é que o meu sim. negócio ele veio para resolver problemas de empresas, né? Então é isso. Acho que E tudo é uma assim, jornada. você falou da jornada, eu não queria perder, por isso que eu entrei aqui. Perfeito. Mesmo você tendo aprendido, né, tendo tido essa jornada, passado por todos esses cargos, eu sei que nós somos, seres humanos em Sim, constante evolução, sim, obviamente, mas sim. teve algo que você disse: "Olha, para que eu assuma isso de verdade, essa presidência, tem algo que eu ainda preciso aprender, ou tem algo que eu ainda preciso modular, porque senão pode dar errado". Tipo, já pensou sobre isso ou não? Pronto, o que é que eu pensei? E eu sempre soube, né? Só tem um jeito de fazer isso dar certo, tá bom? Sim, Através de pessoas boas. Você sabe que hoje a CDL Jovem é um trabalho voluntário, tá o que é bom? muito mais desafiador, Isso né, é plenamente, tá bom? Agora totalmente. entenda. Se eu não tivesse com os melhores, eu não faria. Sim, Isso eu falo abertamente. Ah, a CDL Jovem está entregando muito, tá num nível de muita consistência, tá. Não é o presidente que faz isso. O presidente só orquestra, faz as principais, fazem com que as peças possam funcionar. uhum, Então, hoje eu tenho outros empresários grandiosos enquanto líderes e grandiosos enquanto empresários e pessoas. Então, por exemplo, as entregas que nós estamos fazendo, hoje a gente tem uma plataforma de inteligência artificial, uhum, foi feito por um grande amigo, né, Felipe, Alan ali, que são diretores e coordenadores, feito com a expertise que eles têm das empresas deles. Hoje eu tenho uma plataforma de IA em que é captar todo o conteúdo do nosso almoço, da nossa palestra, e eu consigo ali fazer uma interação como se fosse o palestrante, eu consigo ter os melhores cortes, eu consigo ver assim, olha, foi lá o Ivens Dias, né? A gente teve com o Ivens Dias Júnior, tive com o Honório Pinheiro, e eu posso simplesmente colocar aqui uma coisa para minha empresa, uma técnica, né? Eu posso dizer assim, olha, o que é que o Ivens Dias faria? O que é que ele valorizaria? O que é que ele poderia me dar uhum, de ação aqui, de sustentabilidade e tal, uhum. dentro? O que é que ele faria? O que é que ele acharia disso? E aí vem toda uma resposta, uma inteligência artificial treinada, né? Altamente competente, para eu poder ter a melhor informação ali. Então, isso através de um trabalho voluntário. A gente tem hoje é um processo de seleção para a entrada dentro da CDL Jovem, feito por empresas parceiras. A gente tem mantenedores que apostam na CDL Jovem. Então, é um trabalho sério demais. Agora, que funciona porque existem pessoas, líderes, time interno, que fazem funcionar junto comigo. Trabalhar em rede é muito mais forte que trabalhar sozinho, né. Totalmente. Antes de você chegar aqui no nosso estúdio, eu estava gravando aqui um vídeo que eu ainda vou postar, mas falando sobre a solidão da liderança. Certo. Eh, mas que seria muito mais fácil que muitos empresários, empreendedores, eles não olhassem o mercado como um mercado que a gente entrasse numa luta sangrenta. Pronto. Então, assim, essa questão de trabalhar em rede, de Perfeito. cooperação e competir consigo mesma, eu sou Sim, muito mais a pronto. favor da autocompetição, porque Eu aí concordo você eleva o contigo. nível, você melhora tudo, você puxa o outro também que melhora o nível dele, mas que se trabalhe em rede para que todo o mercado cresça. Eu queria Perfeito. entender como é que tu pensa sobre isso, me surgiu esse insight aqui Não, agora. isso é totalmente eu digo que o que você está falando
remete à sustentabilidade. Sim, Entenda, a sustentabilidade não é só do ponto de vista ambiental, perfeito. mas eu estou Penso assim falando de também. longevidade, estou Uhum, falando de ir além, de ir de uma forma que não cause danos, tá. Então, a gente precisa olhar para os nossos todos os envolvidos, né, então nosso time interno, nossos clientes, nossos fornecedores, a tecnologia que a gente usa e tal, então não adianta eu simplesmente por exemplo, esses dias eu tive uma grata surpresa, né, que uma empresa, ela levou um bolo todo decorado, era uma empresa de suplementos lá em uhum, Pitoretama, até a Guedes, né, enfim, ela foi lá reconhecer o trabalho da Solutec através de um bolo confeitado para celebrar que todo o bacana. licenciamento que ela precisaria, né, para poder vender, comercializar, iniciar a jornada, o Uhum, sonho dela, ela foi uhum. lá levar um bolo para celebrar com o meu time. Quantas empresas fazem isso? Poxa, muito Então bacana. isso será que não isso gerou um insight para mim. É um gesto que significa muito, né. Demais, e a gente precisa olhar não só para o nosso cliente, que isso é nosso dever de casa, é o básico, né. A Uhum, gente tem que olhar muito bem para os nossos clientes que confiam na gente, para o nosso time interno que confia também a carreira, o crescimento deles, a nossa empresa, uhum, mas também os nossos fornecedores. perfeito. Então isso foi uma virada de chave também, eu digo: "Ah, rapaz, e cadê as empresas que hoje o meu comercial roda porque tem a empresa assim, hoje tem porque a Delanha faz assim, porque a empresa X faz aquilo", então isso é sustentabilidade nos negócios. Perfeito, perfeito. E na sua visão, Mayra, falta alguma coisa para que os jovens ocupem, mais cargos de influência, de decisão? Eu vou te dizer um negócio, falta Diz. fome, falta vontade, falta garra, Mayra, certo? por isso que eu te chamei, porque É, a gen eu sei que é um eu amo pouco teus pensamentos. eu sei que parece duro, mas eu ouvi isso do Honório e eu achei muito legal. Ele disse assim, ó: "Vontade a gente não ensina". É verdade, Então eu é aprendi isso. verdade. E aqueles que querem, a gente está aqui para apoiar, para poder querer. Agora se não tiver garra, não tiver vontade, não vai. E às vezes o camarada acha que nasceu para fazer esse movimento eternamente, ele nunca vai pensar que tem uma máquina que vai fazer, porque ele faz aquilo e aquilo tá bom para ele. Então acredito, Delânia, que falta garra, porque se a gente eu tenho lá geração Z, dentro da CDL Jovem, tenho diretora que é geração Z, né, então, que está lá com a gente, que tem uma garra tremenda, eu tenho gente na minha empresa também que é geração Z, porque eu também não elimino ninguém, viu. Eu tenho o Sim, mais velho, o mais novo, isso, aquilo, eu acho que sim. essa coisa intergeracional ela agrega demais, mas falta só um pouco mais de vontade. Porque você aí voltando um pouquinho ao que você falou anteriormente, essa coisa da jornada. Muitas pessoas, elas ignoram o processo, né. Aí tudo fica fácil quando você olha a pessoa que chegou, ou a empresa que venceu, ou uma empresária como você que tem múltiplos papéis e tal, e mesmo assim encontra alegria, leveza. Eu acho que é dessa forma que a gente está falando, tipo, vamos entrar no processo, vamos colocar realmente a pele no processo para chegar. Mas eu concordo com você, a gente não pode generalizar, Sim, né. Por total. exemplo, a gente uniu o baby boomer com a geração X, com a É, geração Y, com a geração Z, é bacana, mas é sim, desafiador, não é não? é E aí como é que desafiador. entra o papel da CDL jovem nessa Perfeito. Pronto, eu acho que até a própria, essa coisa intergeracional que na CDL Jovem, por exemplo, a gente tem lá pessoas olha só, eu recebi agora que essa empreendedora, né, de Aham. 13 anos, entrou em contato comigo, aí disse: "Mayra, você tem feito um trabalho muito bacana e tal, eu quero participar e tudo". Aí eu disse: "Vamos lá, você tem quantos anos?". 13 anos. Aí eu disse: "Vamos fazer assim? Você não tem idade Nossa. ainda para se associar, né, à CDL jovem, mas vamos conosco, conhecer um almoço". Então foi o almoço agora um dos o penúltimo que nós tivemos com a dona Joselma da Pardal Sorvetes, né, ela é um amor. Ah, vi o vídeo, Você achei viu? Ah, foi maravilhoso. ela é uma querida. Então, a Yasmin, essa jovem foi lá, foi com a tia, né, Aham, aham. ela ou vai ou com a tia ou com a mãe que faz um trabalho lindo com ela lá. E ela ficou encantada, eu disse: "Yasmin, você tem que crescer um pouco mais, mas pelo menos você vai se alimentando aqui com a gente, vai". Então, olha só que bacana, assim como eu tenho, empresários que são acima de 40, né, 40 mais, mas não podem se associar. Então, assim, a gente consegue ter um leque de 18 a mais a 40 a mais. Porque você não pode se associar se você estiver acima de 40, por conta da questão
estatutária, né, o Sim. propósito também da entidade nesse primeiro momento, entretanto, nós temos associados mais velhos também que são da entidade e que lá ficam porque veem que existe vantagem em estar lá, né, no crescimento, na evolução. Uhum. Então Então acaba acaba sendo aí que uma grande mentoria cruzada, né, digamos assim. isso mesmo. E o que eu normalmente gosto de trazer, por exemplo, eu tenho feito muito esse movimento, é inclusive colocar nossos líderes, nossos gestores da CDL Fortaleza, nosso Uhum. presidente Assis, né, o Nório Pinheiro, que é nosso vice, seu Boris, então, enfim, tem muita turma boa lá, e eu convido eles de vez em quando para os nossos almoços. Excelente, Mari. Porque tudo isso é cíclico, sabe? Assim como eu tenho algumas pessoas que são parceiros ali que estão fora daquela faixa, mas quanto aquela pessoa não pode agregar, né? Então, existe sim a limitação estatutária, mas esse ambiente múltiplo, ele favorece muito o crescimento. Bacana. E voltando aqui um pouquinho para a Solutec, Perfeito. como a Solutec promove práticas sustentáveis no ambiente corporativo, no ambiente dos negócios, na verdade? Muito bom. Melanie, o olhar da Solutec é como eu digo, a gente hoje é um hub, tá? Sim. Se eu falar só de sustentabilidade área ambiental, que é um dos pilares da Uhum. Solutec, a gente tem ali olhar sobre poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica, geração de resíduos, que seria, esse resíduo sólido, e Uhum. geração de efluentes. Então, hoje o que a Solutec faz é, além de licenciar empresas, tá, ela vai propor soluções que possam permear o cuidado e a prevenção desses tipos de poluição. Sim. Então, assim, tem uma cabine de pintura, assim, não, tem uma tecnologia diferente, vamos fazer dessa forma. Geração de resíduos, eu faço dessa forma, não, dessa forma você nem vai atender a legislação e você está muito aquém do que poderia estar. Então, acaba Uhum. que a gente tem esse olhar multiprofissional, né? Hoje nós temos 5 pilares dentro da área ambiental, que são esses que eu coloquei, e a gente atua de forma múltipla. Então, vai ter a Mayra, que vai ser especialista em resíduos, mas vai ter o Kelvin, que vai ser especialista em atmosférico, o outro em geração de efluentes para pensar no esgotamento da forma mais sustentável possível. Então, hoje a gente consegue ter esse olhar múltiplo que vai ser personalizado e calibrado de acordo com a empresa que nos contrata. Então, empresas, por exemplo, nós temos um trabalho de assessoria e a gente Uhum. vai galgando ali, vendo qual é o olhar do empresário, o que é que ele quer, ele busca selo, o que é que ou ele quer um licenciamento, ou ele quer realmente trabalhar outros tipos de prática, então a gente personaliza com base nesses 5 olhares. Perfeito. E como unir lucratividade e responsabilidade ambiental? Olha, a gente não tem como falar de negócio sem falar de meio ambiente, né? Não tem como falar de vida sem falar de meio ambiente. Então, existe esse caminho, existem empresas que se posicionam dessa forma e que têm muito lucro. Hoje a gente tem vários parceiros, por exemplo, que pensam em reuso, que tem lá bolsas que são lindas, que eram ali cadeiras de praia que estavam quebradas, que eram lonas de kitesurf. Então, hoje o mundo está muito propenso a isso, né, as Sim. empresas elas vêm com esse olhar de responsabilidade, então isso é totalmente possível, a gente Mas tu pode acha que eles estão maduros para isso, assim? Tu acha que, as empresas elas já sabem disso? elas desconfiam, mas Ah, não sabem como deveriam saber. entendi. Então, existem tipos de empresa e níveis, tá. Sim. Hoje, por exemplo, a gente tem transportadoras e tal que elas até teoricamente teriam todas as licenças, mas nos procuram, por exemplo: não está o suficiente, eu quero fazer relações internacionais, eu quero como é que eu posso, cara, melhorar minha empresa para isso? Então, muitas vezes é pela necessidade, mas alguns têm uma visão, que ainda é a minoria, mas quando eles experimentam, né, nossa experiência enquanto Solutec, quando eles começam a tomar gosto, eles dizem: "Rapaz, é possível, não é tão difícil assim, não é um gasto, é um investimento", e começa a ver Uhum. que tem resposta de produtividade, que tem respostas de redução de custos, tudo é um processo que a gente vai implementando, mas ainda há muito que Na caminhar. verdade, tu estás num grande oceano azul, né. Ou seja, as Sim, empresas ainda não estão tão maduras, mas isso, quando elas têm a oportunidade de entender que o caminho não ele é possível, sim, aí sim, vai multiplicando, né, um empresário diz para o outro, e aí acaba criando um efeito em cascata. isso mesmo, isso mesmo. E assim, o nosso olhar enquanto Solutec, Delânia, ele é muito integrado, Sim. tá? Hoje nós temos soluções integradas, nós somos inteligência regulatória, então eu consigo, por exemplo, olhar para uma empresa e a gente consegue propor
soluções na área ambiental, mas que não infrinja a área de segurança e saúde e segurança ocupacional. Importantíssimo. Que realmente a vigilância sanitária ela está de acordo. Então, o que nos diferencia hoje é essa solução integrada. É muito comum, por exemplo: "Ah, Mayra, eu pensei em colocar meu abrigo de resíduos para otimizar meu espaço aqui em cima". Ok, mas a área de segurança estaria comprometida, porque tu não iria fazer toda a estrutura que precisa para adequar essa casa lá em cima. Então a gente não vai só olhando pelo meio ambiente de uma forma recortada. "Ah, eu já sei, para poder trabalhar a sustentabilidade, eu vou fazer esse queijinho aqui em cima de uma tábua de madeira". Não, porque o controle sanitário já não vai permitir, ambientalmente está legal, mas sanitariamente não está. Então, o que hoje, enquanto Solutec, nosso diferencial é sermos soluções integradas. Olha só. E aí, como surgiu a 3AP? Pronto, a 3 foi através de amigos de dentro da CDL Jovem, Sim. que também tinham essa ansiedade de trabalhar a formação empresarial, de trabalhar experiências, de fortalecer, que não Uhum. tivesse crivo de idade, né. Então a gente tem hoje o pilar de aprendizado aplicado, de networking estruturado, para a gente poder fazer negócios realmente com quem faz sentido com a gente e vivências e experiências empresariais, que é promovendo, aquilo que o empresário precisa para se desenvolver. Então foi através de amigos que a gente inclusive teve acesso a grandes nomes e tem lá em São Paulo, que não queriam vir para cá e tal, e hoje já visualizam o Nordeste como sendo algo bacana de se percorrer. A ideia é Uhum. realmente fortalecer o empresariado. Incluindo o Nordeste na rota, né. Isso, colocando o Nordeste na rota. E o que é que a 3AP ela quer deixar como legado para as próximas gerações empreendedoras? Pronto, o aprendizado aplicado é algo que é muito importante, né. Então é aquilo que eu consigo traduzir, fazer metodologias e implementar. Eu acho que é o resultado através do aprendizado aplicado, é algo que a gente busca. Pois é, Mayra, nós estamos chegando ao fim do podcast, mas eu confesso para ti que, por mim, ficaríamos aqui muito tempo, porque é fascinante. Mas em poucas palavras, o que é autoridade? Puxando aqui um pouquinho do nome do nosso podcast, o que é autoridade para ti? É você entregar com qualidade, a entrega para mim é a autoridade. Fora disso é só gogó. Estou dizendo, ó, por isso que eu falei que eu, estava esperando por esse episódio, porque nós temos pensamentos muito Que convergentes, tenho né. visto. Mas assim, quando uma vez me chamaram para ministrar uma palestra sobre liderança inspiradora, Sim, e aí o auditório lotado, mais de 200 pessoas, e aí eu iniciei falando o seguinte: "Gente, essa palestra poderia ser resumida em uma frase". Aí uma pessoa na plateia: "Qual?" Eu disse: "Quem inspira faz". inspira pai. Pronto, falou Pronto, quem tudo. inspira faz. "Tchau gente, acabou a Isso, palestra", a galera riu. Porque pronto. assim, você não olha para alguém que não faz nada, que não Olha se que a gente não compromete com a combinou, hein. jornada. Essa Pois é, quem inspira faz, eu exatamente. não sabia dessa aí não, mas Pois é. faz sentido. E assim, ninguém olha ó, pense em alguém que te inspira muito, você não vai pensar numa pessoa encostada, que Não não vai. faz nada, não entrega nada, que espera que o processo aconteça sozinho. Você não vai falar de ninguém assim, você vai falar de uma pessoa que tem uma história de dedicação, de uma pessoa que realmente paga o preço, de uma maneira consciente e tal. Então, realmente, tua resposta, Entrega. concordo 200%. Vamos para um bate-bola, doutora Mayra. Vamos lá. Um valor que te move como líder? Transparência. Eu Hum. acho que é isso, você tem que dizer: "Acertou? Ótimo, parabéns, show, tal. Não acertou em quê? Tu errou nisso, nisso, nisso". Então acho que transparência eu adoro. Posso fazer? Consigo fazer? Show. Fora disso, eu nem pego. Por exemplo: vou fazer para poder depois", não. Tem que ter transparência, tem que ser verdadeiro. Então, a transparência me move. Eu vou abrir uma segunda pergunta em cima dessa, eu não me controlo. Mas na sua opinião, as pessoas estão preparadas para a transparência? Olha, eu penso que nem todo mundo, mas o meu papel é fazer com que os que estejam comigo tenham que entender essa linguagem. Bacana. Então, acho que é Por isso. isso a importância de deixar claro o modelo de gestão, né. Essa sou Totalmente. eu. Então, essa sou eu, a nossa empresa funciona assim. O primeiro Bacana. contato que eu vejo, que eu tenho com potencial candidato, alguma coisa, é sempre transparente. O cliente ficou, isso me move e fora disso não faz sentido. Perfeito. Empreender é Deixa eu ver aqui. É evoluir todos os dias, mas não é evoluir de forma confortável. É uma hum, evolução desconfortável.
Teve algum momento na sua carreira em que você sentiu conscientemente esse movimento desconfortável, mas disse: "Olha, isso aqui é necessário"? Total. Oh, meu Deus. Vou Fala falar. aí, fala. Delânia, nem todo mundo é bom. Cruel, não é isso? Uhum, Então isso aí, digamos que o meu aprendizado de 2025, eu sou uma pessoa altamente otimista, certo? Eu acho que todo mundo tem um lado bom e tal, mas os valores das pessoas são diferentes. E uhum. talvez eu acho que essa questão de bom, para mim, tá bom? E para outro pode ser, porque depende dos valores. Então, aprender que os valores das pessoas, eu vou fazer esse meu eufemismo, uma coisa mais light, tá? Aprender que os valores das pessoas são diferentes dos nossos, é algo que é desconfortável, mas que existe, né, então a gente precisa saber com quem eu quero me relacionar. Inclusive negócios para mim não compensa a qualquer custo. Eu preciso ter um quê de valor aí. Concordo, e você falando, eu lembrando aqui das coisas. É. Antes de você chegar, eu já falei agora há pouco, eu gravei um vídeo e eu Sim, estava falando sobre isso. Que às vezes tem a inveja, que sim, torna também o papel do líder solitário, sim, que olha muitas só. vezes quando você recebe elogios ali enquanto você está na metade da montanha, eu vou passar esse vídeo aqui Eu para ti, quero não está ver, tá editado, certo? Por favor. eh, e aí você está ali na metade da montanha, sofrendo a dor do processo de Sim, crescimento, e a pessoa está: "Ó, você é ótimo, vai lá, olha, eu acredito muito em você", aquele elogio pelo elogio. sim, Na hora que você escala, a pessoa some, a pessoa perfeito. muda, a pessoa É, isso traz para o líder alguns questionamentos, traz. tipo: "Caramba, cadê Sim, aquela celebração genuína que eu esperava por toda essa escala, de quem se dizia ao meu lado", sim, né. Então, essa questão dessa coisa do não conforto que o crescimento é, traz, deixa a gente muito é uma solidão que acaba sendo positiva em algum momento, porque sim. você seleciona, mas é doloroso, não é? Sim, Total. Você me trouxe inclusive mais clareza ainda, através do seu comentário. Então é isso, e nem todo mundo tem os seus valores, e a vida é isso, né. é verdade, é verdade. Um aprendizado que o mercado te trouxe. É preciso formar pessoas, porque eu Eu preciso adorei a correr e eu mulher que tenho que ter forma gente comigo pessoas. para poder correr comigo. Se precisar de ajuda, tu fala que eu vou, viu? Tá bom, excelente. E outra coisa, eu digo mesmo, viu, eu não tenho problema se eu tiver eu digo: "Gente, é o seguinte, eu estou me sentindo só, viu, se você não vier para o jogo, não vai dar certo". A minha coisa tratada da transparência, dentro da minha diretoria, de vez em quando eu faço isso: "É o seguinte, ninguém tá comigo, viu, pode voltar para o joguinho aqui, porque quando a gente aceitou o desafio, estava todo mundo junto". A CDL jovem em uma palavra. Aí eu digo, viu, é evolução, não tem outra coisa, é evolução. Tanto é que é o pilar da minha gestão é isso, juntos para evoluir, crescer, faz parte da nossa jornada. Perfeito. E olha, olhando o seu Instagram, olhando os vídeos que são publicados, as matérias que saem, os projetos que são lançados, é como se nós estivéssemos ali no caldeirão, assim, sabe, fervendo, É isso mesmo. né. Um hábito que impulsiona a sua produtividade. Minha canoagem, né, a minha Hum, canoagem impulsiona, porque para mim tem total relação a canoagem com negócios. Então, assim, eu tenho uma equipe feminina, as Kailanes, né, um abraço aqui para minhas amigas, Caianes? nossa equipe é Kailanes, que significa no céu e no mar, né. Aham. Então, a canoagem me traz isso. Toda vida que eu saio de um treino, eu digo: "Se não tiver sincronia, não vai. Se não tiver uma liderança clara, não vai". Então cada treino me inspira alguma coisa, e a canoagem ela Olha é só. esse catalisador. Mas vamos lá, eu sei que a canoagem é um catalisador, mas tem algum ritual, alguma curiosidade da Mayra que ele acontece naqueles momentos em que você precisa, sabe, restabelecer as energias, Sim, reafirmar seu propósito, porque por mais que a gente tenha esse propósito muito bem claro, sim, que a gente, atue no que ama, porque eu me vejo assim, eu sei que você se vê assim também, também. mas tem os momentos de baixa, né, Mayra? Tem Tem, aquele momento assim: "Caramba, hoje foi exato. hard". Então, como é o ritual, a curiosidade, o que é que a Mayra faz? Onde você busca essa energia? Ora, isso aí é fácil para mim, né. Diz. Eu acredito muito no trabalho e na fé, certo.
Tem uma coisa que eu aprendi, não foi criação minha, mas veio bem empacotado, fez muito sentido para mim, né, que é a questão da visão, provisão e divisão, né. Então a visão é aquilo que nos move, que nos alinha, e eu preciso Uhum. estar com gente que tem a mesma visão. Então Sim. qualquer pessoa que queira adentrar e tal, eu vou sempre fazer essa questão, tem a mesma visão, né. A provisão é aquilo que não depende de nós, que depende de Deus. Então, o empreendedor, se ele não tiver fé, ele é uma presa mais fácil. Então, a fé, né, o meu ato diário de orar, de ler a Bíblia, de ter a minha comunhão com Deus, isso para mim é uma arma poderosa. Muito. Então não tem o P do perigo de eu acordar e eu não ir ver o sol, tá, e ver ou a luz natural, que nem sempre tem sol, de respirar, de fazer minhas orações, né, de às vezes eu consigo estar 6 horas na igreja, de 6 às 6h15 nós temos uma oração lá na nossa igreja, e eu amo isso. E outro hábito poderoso para mim, que eu descobri em 2023, Uhum. é a de escrita. Olha, Eu também me gosto. descobri, eu fiz assim, eu peguei um caderninho e um dia eu quero passar para os meus filhos esse caderninho, né. Sim, E eu vou lá e eu escrevo aprendizados, eu escrevo como eu estou me sentindo, não faço isso todos os dias, mas claro. pelo menos uma vez por semana, pelo menos, eu tenho lá a minha escrita. Então aquilo que eu quero, que eu imagino, que eu sonho, por exemplo, tive até uma experiência super legal com essa história da escrita, né. A minha filhinha que é muito curiosa e tal, ela teve acesso ao meu caderninho, né, aí disse: "Mamãe, o que você tinha sonhado no ano passado, mamãe, a senhora conseguiu alcançar quase tudo". Então isso Olha, estava no coisa meu linda. caderninho, e ela viu, ela disse: "Ei, mamãe, não era para tu ter lido, né, mas já que você leu, que bom que você viu algo positivo". Escreva o que você quer, né. É, exatamente. Então a escrita e a fé. E a divisão também, que é aquela coisa de você saber o que é que está alinhado com você e o que não está, que a divisão é uma divisão diferente, aí eu divido, né. Então, isso é algo que me ajuda. Visão, provisão, divisão, fé, né, escrita. Uma vez uma pessoa me fez essa mesma pergunta e eu disse: "Olha, eu aprendi com uma amiga que antes de colocar o pé no chão, Sim, de realmente ser grato", sim, né. é, Então desse eu jeito. fiz disso um hábito, tipo, então abri o olho, espreguicei, antes de colocar meu pé no chão eu digo: "Deus, eu sinto gratidão porque eu já tenho tudo". Perfeito, a E gratidão. assim, o tudo é uma palavra muito forte, porque como seres humanos nós somos carentes, né, a gente está Sim, sempre buscando, buscando, buscando. sim, Mas às vezes a gente não dá muito valor ao que a gente já tem, né, perfeito. entendeu. Então quando essa minha amiga me ensinou isso, eu falei: "Caramba, verdade". Eu achei lindo É isso. muito E bonito, eu até em achei tão casa profundo. é, eu até falando para minha filha exatamente sobre o contentamento. Sim, A gente precisa ser contente, né, então o contente ela está relacionada à gratidão também. Muitas vezes a gente quer algo, 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 e não agradece o que nós temos, né, então a sua reflexão foi perfeita, acho que é isso, a gratidão ela também nos move, ela nos leva mais longe. sim, sim. Liderança feminina é? Realização, A Mayra é realizada? totalmente, totalmente, Não tenho totalmente. dúvida. Sim. Um sonho. Sonho, eu quero ter mais sócios, umas 10 empresas, com outros sócios e quero crescer ainda mais no empresariado. Mayra, você vai conseguir. Eu tenho certeza, que pessoa linda que você é, viu. Muito Eu obrigada, acho que essa Débora. conversa, para mim, foi assim, ela abordou o mundo dos negócios, ela abordou pessoas, Sim, mas eu acho que ela esse episódio abordou também essência, e como é importante a gente ter essa conexão com a nossa essência, com aquilo que a gente exatamente. acredita, e falar sobre isso sem nenhuma vergonha, mas com orgulho. "Ó, eu sou essa Sim, pessoa que tem esses hábitos, eu acredito nisso, é isso que me move". Então, assim, eu saio daqui desse episódio muito inspirada por você, assim. que bom, fico feliz. Eu falei que quem inspira faz. Sim, Então, você me despertou essa inspiração, porque eu tenho você é uma pessoa que faz, e é coerente com aquilo que você acredita. Então, muito obrigada por você ter dividido isso, foi um ah, prazer prazer estar meu, aqui prazer é meu, contigo. vou te acompanhar cada vez mais, você é uma Idem, mulher incrível. idem, e eu espero que todos tenham curtido esse papo e tenham tido, insights valiosos
que sirvam para a vida e para os negócios. Perfeito. Belânia, muito obrigada aí à nossa audiência, a audiência da minha amiga aqui, Belânia. Prazer imenso, mais uma vez, muita gratidão por estar aqui.